Amém, queridos. O tema de hoje é o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazem também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Feche os teus olhos. Senhor, a tua palavra é viva. A tua palavra precisa hoje, tem acesso hoje ao nosso coração. Abrimos a nossa mente, o nosso coração para que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida para a tua honra e para a tua glória. Fala comigo, fala com os teus filhos, fala para quem também está assistindo pelo canal do YouTube. Faça a tua obra em nossas vidas agora. Caia por terra a nossa carne, caia por terra toda distração, e que reine sobre nós o teu Espírito e a tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma passagem, uma das mais conhecidas da Bíblia. Você conhece como a parábola do filho pródigo. E nessa passagem nós vemos aqui um homem que tinha 2 filhos, e um dos seus filhos decidiu sair da sua casa e pedir para o pai a herança, mesmo antes do pai ter... Está um pouco alto, acho que podia baixar um pouquinho lá. Podia baixar, assim, um pouquinho? Por favor. Está um pouco estourando assim. E eu queria que vocês entendessem nessa passagem aquilo que Deus estava mostrando ali, ilustrando ali, naquela situação toda. Preste atenção comigo. Havia um pai com 2 filhos, e um dos filhos, antes que o pai morresse, porque a herança só era dada depois que o pai morria, ele pede a parte que lhe cabe, e o pai separa. Ele vai embora de casa, vai viver numa terra distante. A Bíblia fala que ele foi viver dissolutamente, gastando tudo o que ele tinha, gastou com meretrizes, perdeu tudo, a ponto de trabalhar num lugar para cuidar de porcos, a ponto de ir para um lugar que ele desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam. Então ele pensou: os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Já sei o que eu vou fazer. Vou sair daqui, vou voltar para a casa do meu pai, da onde eu nunca devia ter saído, e lá eu vou pedir que ele me trate como um dos teus trabalhadores. E ele fez conforme ele disse que iria fazer. Foi até a casa do pai, e longe o pai já o avistou. O pai correu até ele, beijou-o e recebeu de volta, colocou uma roupa nova nele e fez uma grande festa, porque disse: meu filho que estava morto reviveu, meu filho que estava perdido foi achado. Esse texto nós conhecemos,
E você talvez sabe até de cor essa história para contar para os seus filhos, para você pregar, mas tem muitos segredos aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa passagem demonstra a rebeldia de um rapaz, um jovem, um filho, com o seu pai tão amoroso. Ele demonstra ali toda a sua rebeldia e o seu desejo de viver longe do pai. Da mesma forma que nós, criados pelo Senhor para viver junto de Deus, sempre procuramos viver sem o Senhor. Desde o Éden, o Senhor criou o homem e colocou o homem no jardim, mas o homem o tempo inteiro querendo se afastar do Pai. O homem o tempo todo querendo se afastar de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, sempre resgatando o homem. E essa parábola, ela ilustra isso. E nesse trecho aqui, irmãos, você vê que a parábola, no versículo 11, ela começa assim, ó, continuou. É a primeira palavra. Sobe aqui para mim o versículo 11. Olha como é que está a primeira palavra do versículo 11, que vai chegar, chegou. Está lá. Continuou. Quer dizer, Jesus estava falando alguma coisa. E ele continuou falando agora sobre a passagem do filho pródigo. Quantos filhos eram nessa casa? 2. Um representa 50% da casa. E o Senhor preocupado com os 50% que havia se perdido. Agora, volte um pouquinho no texto, no versículo 8. Versículo 8. Jesus está falando da mesma coisa que ele estava falando no filho pródigo. Ele diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nessa passagem agora, uma mulher perde uma dracma. Dracma é uma unidade de medida, de valores. E ela tinha perdido essa moeda, esse dinheiro, na sua própria casa. E nas casas dos pobres não havia janelas, eles tinham que acender uma candeia para varrer a casa e achar aquela dracma perdida. Quantas dracmas ela tinha? Quantos que se perderam? Quanto que isso representa? 10%. E o Senhor dizendo que a festa no céu, quando 10% se arrepende. Quando uma, que simboliza 10%. Agora, se você voltar um pouquinho, versículo 3. Volte ao versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando o Senhor falou do filho pródigo, eram 2 filhos e um se perdeu. Quanto que representa? 50%. 10 dracmas e uma se perde. Quanto que representa? 100 ovelhas e uma se perde. Quanto que representa? 1%, mostrando que o Senhor se importa até com uma ovelha sequer. Ele se importa com você, ainda que seja 1%. Ele larga as 99, Ele está interessado na tua vida. Ele está interessado em você, mostrando a importância que o Senhor dá para você. Ainda que você diga assim: eu faço parte da CAL, e a CAL tem mais de 400 membros. Talvez o Bispo Tarles não te dê o valor que você mereça, não te dê a atenção que você mereça, mas Jesus Cristo não. Você pode ser 1% e Ele vai lembrar de você. O tema dessa perícope aqui que Jesus está falando é sobre arrependimento. A ovelha que foi encontrada pelo homem, o homem conta para os seus amigos e vizinhos, diz assim: eu achei a minha ovelha perdida. E aí Deus fala: há júbilo no céu, porque um pecador se arrependeu.
Agora, das dracmas, a mulher que perdeu, a mulher também chama as amigas e as vizinhas e diz assim: menina, eu perdi uma dracma e eu achei essa dracma. E elas fazem festa e júbilo. E quando aquele filho pródigo volta para sua casa, o pai também faz uma grande festa, porque o filho dele tinha voltado e encontrado o caminho do arrependimento. O tema aqui dessas 3 parábolas é arrependimento. Só que há uma diferença das 2 primeiras parábolas para a parábola do filho pródigo. As 2 primeiras parábolas, o homem e a mulher que vão atrás da ovelha e da dracma, respectivamente. Na parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás. Nas 2 primeiras parábolas, o homem larga as 99, vai até o lugar onde estava a ovelha perdida, coloca a ovelha no ombro, traz a ovelha no ombro. A outra mulher acende uma candeia, varre a casa para encontrar aquela dracma perdida. Mas no filho pródigo, o pai deixa ele ir e não vai atrás do filho. Qual é a diferença disso? Tem horas, irmãos, que Deus, a sua infinita misericórdia, Ele ainda vai atrás da gente. Ele vai atrás da ovelha perdida. Ele vai atrás da dracma perdida. O duro é quando o Senhor fala assim: olha, então eu autorizo você a ir para o caminho que você quer ir. E aí você pode ir. E Ele fala: agora eu não vou atrás. Eu não vou te buscar. E aí, a necessidade daquele filho pródigo era encontrar um caminho, o caminho do arrependimento. O pai não buscaria ele, não porque não amasse, mas porque nesse momento chegou a hora de ele não ir buscar. O filho tinha que encontrar esse caminho. O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. A gente fica todo feliz com isso, porque o Senhor está batendo na minha porta. Veja como eu sou importante. Ele está batendo na minha porta. É só que chega um dia, e o dia que o Senhor não bater mais na sua porta? Aí nós temos que nos preocupar, porque aí agora é a hora de nós buscarmos o caminho do arrependimento e encontrar esse caminho. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, diz que Esaú procurou o caminho do arrependimento, porque tinha vendido a sua primogenitura, mas mesmo com lágrimas não encontrou esse caminho. Veja que esse caminho não é tão fácil de encontrar, porque para aquele filho pródigo encontrar aquele caminho, significaria para ele matar o seu orgulho, dizer que ele estava errado, dizer que ele se arrepende, dizer que ele falhou, que ele gastou tudo. Seria enfrentar o pai, e o que esperaria ali do pai, porque o que ele esperava é assim: eu vou falar para ele me tratar como uns trabalhadores. Ele nem imaginava que o pai trataria ele bem. Ele teria que encarar o outro irmão, que ficou lá revoltado, porque ele gastou tudo. Achar o caminho do arrependimento não é um lugar fácil de se achar, e muito menos de percorrer. E esse filho pródigo agora tinha que achar esse caminho. Deus ministrou meu coração a semana inteira para ministrar isso para vocês aqui hoje, para mim também. Nós precisamos encontrar o caminho do arrependimento. Nós precisamos encontrar o caminho do arrependimento. Aí você vai me dizer assim: eu sou uma boa pessoa, eu não tenho do que me arrepender. Eu não tenho, porque olha, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não furtei ninguém, eu não me prostituí, olha, eu sou uma boa pessoa. E aí há uma falta de entendimento bíblico nas pessoas. Pecado não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. O pecado não está relacionado com as minhas ações, mas com a minha natureza pecaminosa. Nós nascemos no pecado. Depois da queda, a nossa matéria é essencialmente má.
Nós já nascemos inclinados para o pecado e já nascemos pecadores. Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. A teologia conhece isso como pecado original, ou seja, descendemos de Adão, e Adão pecou, e porque Adão pecou, nós pecamos também. Parece injusto, mas é o que acontece, o que a Bíblia nos mostra, é a imputação do pecado em nós. Romanos 5, versículo 12, fala que por um homem entrou um pecado no mundo, e todos pecaram. Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo é pecador, não porque cometeu um pecado, mas porque é pecador. A natureza não é algo fora de mim, é algo dentro de mim. O filho pródigo não pecou porque ele saiu de casa, ele pecou porque é pecador. Perceba, eu não sou pecador porque eu peco porque sou pecador. Não foi as atrações do mundo que seduziram o filho pródigo, foi o coração dele avarento que o levou a fazer isso. Quando Davi pecou com Batseba, não foi a beleza de Batseba que o seduziu, mas foi o seu coração corrupto que havia feito isso com ele. Era o seu coração que já estava contaminado pelo pecado. Nós temos que lutar todos os dias, por isso que nós cantamos aqui, Senhor, liberta-me de mim. Porque Paulo fala em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer esse faço, logo o pecado habita em mim. Liberta-me de mim, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí a pessoa vai dizer assim, você precisa de salvação. Ele vai dizer, salvação do quê? Se arrependa, me arrependa do quê? Eu já contei para vocês algumas vezes, mas alguns não ouviram aqui. Um dia eu estava num culto, uma igreja tinha umas 40 pessoas, com o apóstolo Colin Dye, vai fazer uns 3 anos mais ou menos. Fui para São Paulo, a gente estava lá e estava tendo um culto com o apóstolo Colin Dye. E ele, ministrando, disse assim, vamos orar ao Senhor, tal. Ele contou uma história, que numa igreja ele estava pregando, Deus falou assim para ele, todo mundo agora vai se ajoelhar e vai se arrepender. E todo mundo se ajoelhou e ele foi para uma cadeira, assim, uma cadeira pastoral que tinha em cima do púlpito, e ele se ajoelhou naquela cadeira e começou a dizer assim, Senhor, eu me arrependo, e ele não sabia do que ele se arrependeria. E ele tentava falar, me arrependo do que, Senhor? Me arrependo do que? E aquilo foi pesando no coração dele, foi pesando, até que ele disse assim, Senhor, eu me arrependo de não ter do que me arrepender, porque miserável homem que sou, se eu não consigo entender do que eu tenho que me arrepender, eu estou mais mal do que eu imagino. Nós precisamos aprender a nos arrepender e achar esse caminho do arrependimento, achar essa voltar para Deus. Talvez você está aqui dizendo, essa palavra não é para mim, porque eu não tenho que me arrepender de nada. Pois é, irmão, é justamente isso. De nada você precisa arrepender, você está bem. Nós somos essencialmente maus, nós carecemos da glória de Deus para irmos para o céu. Todos nós aqui já estaríamos condenados se não fosse a morte vicária do Senhor Jesus. Eu vou falar para você o que significa a volta, o que consiste a volta. Primeiro, reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro. Não é triste quando uma pessoa não reconhece as suas falhas? Você vai conversar com ela e fala assim, mas você está errando aqui. Eu não estou. Não é triste você querer às vezes ajudar uma pessoa e corrigir essa pessoa, e essa pessoa diz, não, eu não estou, não, na verdade tal. É engraçado, eu falei de Davi e Batseba, né? Davi pecou com Batseba, tudo nas escondidas, tudo muqueado, como diz na gíria. Tudo, ninguém viu que Batseba e Davi pecaram, só que Deus viu. Aí Deus cochichou para Natã, falou, Natã, vai lá porque Davi pecou. Aí Natã chega na casa de Davi, olha o que Natã fala, rei Davi, estamos com um problema aí no reino, muito sério. É mesmo, profeta? É. Preciso te contar uma história aí, tem um homem no reino, que tem várias cordeirinhas,
Mas mesmo assim, não satisfeito, ele pegou a cordeirinha do vizinho. E eu não sei o que eu faço. Davi disse assim: esse homem deve ser morto. Aí Natan falou: esse homem é você. Davi não enxergava que era ele. Os outros morrem, mata tudo, mas você não, eu não, tenha misericórdia de mim, Senhor. Quando é comigo, mas quando é com os outros, Natan contou a história de Davi. Davi não viu isso nele, viu isso no outro. Antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu. Não é isso que diz a palavra? O filho pródigo caiu em si. Ele reconheceu o seu erro. Ele diz: pequei, estou errado. E a maior diferença do cristão, irmãos, é conseguir reconhecer o seu erro. Nós não somos melhor do que o mundo. Nós não somos melhor do que as pessoas lá fora. A diferença é que nós dizemos assim: nós somos pecadores e carecemos de Jesus para nos salvar. Eu preciso dele para me salvar. O mundo acha que não precisa ser salvo. O mundo acha que nem inferno existe. Se não precisa de inferno, se não tem inferno, Jesus não precisava nem morrer. Para que existe Jesus então? Morreu para quê? Mas nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então eu reconheço que eu sou pecador, Senhor. Eu iria para o inferno, mas pela tua graça eu vou para o céu. Então eu preciso reconhecer. Eu fiquei pensando, lendo essa passagem ontem, e percebi que o filho pródigo tinha uma vantagem. Sabe qual a vantagem? É assim, ele estava na casa do pai, ele tinha tudo na casa do pai, mas ele saiu da casa do pai, e como ficou a vida dele? Destruída. Ele perdeu tudo que ele tinha. Então, se ele comparasse a vida que ele tinha na casa do pai e a vida que ele tinha fora da casa do pai, ele dizia assim: não, muito melhor estar na casa do pai, vou voltar para lá, vou atrás, voltar para esse caminho do arrependimento e vou atrás do meu pai de novo. Agora, eu acho que isso era uma vantagem. A vida dele foi totalmente detonada, então a hora que ele comparava uma vida com outra, ele dizia assim: não, melhor ficar aqui. O duro é quando uma pessoa está na casa do pai, está diante de Deus, e ele sai da casa do pai, e aparentemente a sua vida externa não muda nada. Aliás, até melhora. Ele sai da casa do pai, de repente ele está no mundo, e de repente ele ganha mais dinheiro, e fala: meu, parei de dar esse negócio de dízimo, eu enriqueci mais ainda. Eu estou aqui, ó, eu estava na igreja, estava doente, eu saí da igreja, agora eu estou curado. Aí ele começa a comparar, porque o homem só vê a vida exterior, ele não vê o espírito. Então ele começa a comparar aquela vida que ele tinha na igreja, na casa do pai, diante do Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, e a vida que ele está tendo hoje sem isso. Aí ele diz assim: parece que não tem muita diferença não. E aí tem um perigo. Por isso que o filho pródigo tinha uma vantagem, na minha opinião. Quando a vida dele acabou, ele pôde comparar e disse: não, melhor estar aqui. O problema é quando não dá para comparar. Se você for no próximo capítulo, em Lucas 16, você vai ver uma história de Rico e Lázaro. Não precisa nem abrir. Rico e Lázaro. O rico era rico e ainda sobejava da sua mesa para os pobres comerem e os cães comerem. O pobre ficava na porta do rico comendo das migalhas e ainda doente com úlceras que os cães vinham lamber ele. Quem foi para o céu? O mendigo. Quem foi para o inferno? O rico. Mostrando que minha vida financeira e minha saúde não é parâmetro para a minha vida espiritual. E aí eu posso sair da igreja, aí vai dizer: vai para a igreja que você vai prosperar. Se você não trabalhar, não vai. Sai da igreja para você ver como a sua vida vai acabar. Às vezes não vai. Às vezes não vai. Vai ficar igual. Só que você só vai saber disso no dia do julgamento. E aí pode ser tarde demais. Sabe por que eu estou pregando essa palavra hoje sobre chamamento aqui do arrependimento? Para que não seja tarde demais. Para aquele rico
em Lucas 16, foi tarde demais. Ele disse assim: molha a minha boca. Tarde demais. Volta para lá para pregar para minha família. Tarde demais. Foi tarde demais para ele. Você que está aqui hoje, não é tarde demais para nós. Essa palavra vem como uma forma graciosa de Deus de nos corrigir, dizendo para nós: não é tarde demais para nos arrependermos. Não é tarde demais, há solução para nós. Amém, queridos? Outra coisa, reconhecer o pecado. Segundo, reconhecer que não há desculpa e nem direito. Não há desculpa para o pecado. Porque tem hora que a gente diz assim: Deus entende. Olha, sabe o que é? É que Deus sabe. Deus, deixa eu te explicar por que é que eu estou pecando. Aí você quer argumentar com Deus. Enquanto você arrumar desculpas para justificar o seu pecado, você não está no caminho do arrependimento. Quem pede perdão não se justifica. Quando você vai pedir perdão, você vai lá e pede perdão. Aí eu falhei com a Dani. Aí eu vou dizer assim: Dani, olha, eu falei com você, mas na verdade, sabe por que eu falei com você? Porque a coração e o Nel, não é que eu quis fazer isso, tal, e começa a justificar. Isso não é pedir perdão. Pedir perdão é dizer assim: eu errei, eu estou errado e eu errei. Você me perdoa, Dani? E não importa os motivos, eu estou pedindo perdão. Quem pede perdão não se justifica. Fala isso para o teu irmão: quem pede perdão não se justifica. Amém? Adão estava no jardim, Deus apareceu para ele e disse assim: Adão, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Adão se ajoelhou e se arrependeu e disse assim: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Não foi isso que ele fez? Sabe o que ele fez? Adão, você comeu da árvore. Olha, eu comi, mas foi por causa da mulher que o Senhor me deu. Ô mulher, você comeu, você fez isso mesmo? Olha, eu até comi, mas na verdade a serpente me enganou. A gente quer achar a justificativa. Adão devia falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu falhei. Aprenda a orar com Deus, irmãos. Não fica justificando: Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe mesmo. Deus não. Perdão, Senhor. Lava-me com o teu sangue. Não tem explicação por aquilo que eu fiz. Eu não tenho direito. O filho pode falar assim: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Não há mais direito para mim. É pela graça, não é porque eu mereço. Não se justifique. Senhor, me perdoa. Misericórdia. A tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Reconhecer o pecado, reconhecer que não há desculpa, confessar o pecado, uma atitude. Arrependimento envolve atitude, irmão. Aquele que diz assim: me arrependo hoje, mas amanhã faz de novo. Senhor, hoje eu pequei e tal, me prostituí e tal, mas amanhã me arrependo de novo, porque amanhã eu vou pecar de novo. Aí não adianta. Quem se arrepende muda o caminho. A palavra fala que ele falou: eu vou falar com meu pai, e ele foi. Esse foi mostra que ele tomou uma atitude e foi lá e confessou: Pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Ele foi lá e confessou. A confissão tem um poder maravilhoso, irmãos. Primeiro, você pode confessar para Deus o teu pecado. Você vai lá e confessa para Deus. Aliás, a única pessoa que você tem que confessar é para Deus. Mas a Bíblia ensina também que se estiver muito pesado, você quiser repartir, em Tiago 5,16, diz para você confessar uns aos outros o seu pecado. Então você vai escolher uma pessoa madura, que não vai sair espalhando o teu segredo, e você vai dizer assim: eu quero me confessar com você. Eu quero confessar que eu sou pecador. E você vai ver que a confissão, ela tira um caminhão das costas. Ela é aliviadora. A verdade, ela dói, mas ela é libertadora. Ela é muito libertadora. Nós precisamos aprender a tomar essa atitude de conversão. Davi falava no Salmo 32:3: enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Eu posso calar meu pecado, colocar debaixo do tapete lá, mas
eu vou ficar recarregando esse defunto assim, ó, ninguém vai saber, eu vou carregando. Confessa para Deus: Senhor, eu pequei, eu falhei, tem misericórdia. Lava-me, Senhor, com o teu sangue, lava-me com o teu poder, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Sabe, lendo esse texto com mais afinco ontem, percebi uma coisa também: nós damos muita ênfase no filho pródigo. Aliás, na sua Bíblia tem os títulos, né, em negrito, não tem na sua Bíblia aí? A parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, a parábola das 100 ovelhas e tal. Essa parte em negrito não foi inspirada, ou seja, não consta nos textos originais da Bíblia. Os homens que acrescentaram para separar os trechos bíblicos. Então quem colocou isso foi o homem. E eu acho que caberia muito bem, em vez de colocar nesse texto aqui o título, o filho pródigo, poderia se colocar assim: o pai mais amoroso do mundo. Porque o foco não pode ser só a gente, o foco tem que ser o Senhor. Porque a honra aqui não é do filho. Olha que filho que achou o caminho do arrependimento. Isso é obrigação nossa. Agora, o pai não tem obrigação nenhuma de receber, mas pela graça ele faz isso, né, irmãos? Isso é graça. Isso é graça de Deus. E eu queria que você lesse comigo agora o versículo 20, Lucas 15, versículo 20, para a gente falar do Pai agora, porque hoje é ceia do Senhor. E a ceia, o foco não é a gente, a ceia, o foco é Deus. E no versículo 20 diz assim: e levantou-se, o jovem se levantou e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Tem uma música antiga do Kadosh, quem é dessa época vai lembrar. O bispo Denis às vezes canta aqui, né? Vendo o pai alegre chorou, né? O seu filho voltou de novo para o lar do pai. Olha, tá vendo? Vocês estão lembrando, né? Ou o bispo Denis cantou, ou vocês são antigos mesmo da fé, dinossauros da fé, né? Essa música é linda, porque mostra que vendo o pai de longe, o detalhe, ele se compadeceu do filho. Leia o texto: compadecido dele. O pai se compadeceu do filho que perdeu tudo. Quando o pai viu o filho de longe, o pai se compadece. Que pai é esse, irmãos? Que Deus é esse que nós servimos? A gente faz tudo de errado, e ele olha a gente de longe e se compadece das nossas fraquezas. E não só isso, irmão, a palavra de Deus fala que o pai correu em direção ao filho. O filho não falou uma palavra, o filho nem havia pedido perdão ainda, o pai saiu correndo, o abraçou e o beijou, e o filho não falou nada, porque não importava o que o filho fosse falar, o pai o amaria de qualquer maneira, porque o amor de Deus é incondicional. Aleluia! Glória a Deus! Um pai que nos ama independente dos nossos erros. 1 João 4,19 fala que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Romanos 5,8 fala que ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós há 2000 anos atrás, sem que a gente tivesse nascido ainda. Já morreu porque nos amou sem que a gente existisse. É um Deus que se compadece. Por isso, talvez você pecou. Hoje, o Senhor te convida ao caminho do arrependimento. E o Pai se compadece. Há solução para você. Há jeito, há perdão. O Senhor é infinito em misericórdia. E não só isso. Olha o que o pai faz, o pai provê coisas ainda para o filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. A melhor roupa, porque talvez ele estava longe, numa terra distante, cuidando de porcos, sem nada. Ele estava vivendo como mendigo.
coloca uma roupa nova nele. É exatamente o que Jesus faz conosco. Nos tira as vestes de luto, as vestes da miséria e da vergonha, e nos dá vestes brancas, e nos reveste de novo, nos dando uma nova roupa. Nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo, nós somos uma nova pessoa nele. Ele nos faz de novo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Ele coloca um anel no dedo de autoridade, porque o pai, quando recebe, não coloca um X na costa e fala assim: agora você vai ficar aí para você aprender. O pai restitui ele no mesmo lugar da onde ele tinha saído, tanto que o irmão dele fica revoltado. Por que ele saiu? Eu sempre fiquei aqui. Mas o pai estava se alegrando e colocou um anel, recebeu o filho na mesma condição. Esse negócio de perdoar, mas meio que não perdoar, é coisa do homem. Quando Deus perdoa, ele se esquece. Quando Deus perdoa, ele separa o pecado como se fosse separação do ocidente para o oriente. Ele separa. Aleluia. E ele dá uma sandália nos pés, porque naquela época de Jesus, os escravos andavam descalços. Então o Senhor dá uma sandália para ele, mostrando assim: agora você está livre. Livre do pecado. A Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, você que encontrou o caminho do arrependimento, o Senhor te faz livre. Livre do domínio do pecado. Olha o convite que o Senhor te faz nessa noite, e a mim também, desde amanhã, desde ontem, quando eu recebi essa palavra. Deus que nos convida para um caminho de arrependimento, e que está de braços abertos para nos dar uma roupa nova, um anel novo e uma sandália nos pés. Para encerrar, versículo 23. Trazei também, o que, irmãos? E matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ele disse assim: vamos matar um novilho, que meu filho estava perdido e foi achado. Jesus foi morto como Cordeiro de Deus por causa do nosso pecado. Quando Jesus conta essa parábola, mata o novilho, ele está falando do que ele mesmo fez. Mata o Cordeiro de Deus, porque eles estão perdidos, e eles precisam ser encontrados e serem achados, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus, ele que morreu por nós. O Pai matou um novilho por nós. E por que é que vamos tomar a ceia, que simboliza o corpo e o sangue? Porque ele morreu por nós. Ele é o novilho que foi morto naquele dia, para a remissão dos nossos pecados. Para que o Pai se alegrasse na ressurreição do filho perdido, o cordeiro tinha que ser morto. Para que o Senhor se alegrasse com a nossa salvação, e nós estejamos com Ele lá na eternidade, um dia, Ele precisou matar o seu próprio filho aqui, para fazer expiação pelos nossos pecados. O novilho foi morto. Nos alegremos, irmãos, regozijemos, porque o Cordeiro de Deus morreu para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé, por favor. Diante de um Deus tão amoroso e tão benigno como esse, como podemos até sequer pensar em abandonar a casa do Senhor? E se porventura você abandonou, hoje é o dia de você fazer meia volta e voltar para os braços do Pai e achar o caminho do arrependimento. Feche os olhos, por favor, igreja. Feche os olhos e pare tudo. Para tudo agora. É necessário encontrar esse caminho. Sem arrependimento e fé, não é possível receber a salvação. Sem arrependimento, não é possível receber a salvação de Deus. Por isso, nessa noite, nós queremos nos arrepender. Oh, nós queremos nos arrepender. Nós queremos nos arrepender. Irmãos, pode abrir o olho um pouquinho e olhar para mim aqui. Eu vou te contar a história
do biscoito do arrependimento. Você conhece a história do biscoito do arrependimento? Um pregador foi levado a pregar para uma pessoa. E pregando para essa pessoa, disse assim para ela: você precisa se arrepender dos seus pecados. E você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo. Essa pessoa disse assim: mas eu sou um bom pai, eu sou uma boa pessoa, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, me arrepender do quê? E o pregador estava com dificuldade de falar: não, mas você precisa se arrepender. Ele dizia assim: mas você se arrepender do quê? E o pregador falava: não, você precisa. E o pregador não conseguia. E o pai justificava, aquele homem justificava, dizia assim: não, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu sou honesto. Me arrepender do quê? E naquela hora o Espírito Santo visitou aquele pregador e disse assim para ele: fala do biscoito. Aí o pregador sentiu aquele incômodo no coração, mas não entendeu. Fala: biscoito, né? Ele relutou um pouco e o Espírito Santo falou para ele assim: ó, fala do biscoito. E ele mesmo meio sem entender, discutindo: não, você precisa se arrepender, o cara não precisa me arrepender. Ele disse assim: e o biscoito? O homem tomou um choque, como se fosse uma facada no estômago, e voltou para trás e gaguejando disse assim: que biscoito? Aquele pregador percebeu que tinha alguma coisa ali e ele disse assim: e o biscoito? Aquele homem então se derramou em lágrimas e ajoelhado clamava a Deus e pedia perdão e falava: eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Aquele pregador, até ele ficou assustado com aquilo que estava acontecendo, ele não sabia o que era. Mas o homem confessou: quando eu era pequeno, na minha casa, minha família, a gente passava muita necessidade, e minha mãe trancava com chave os biscoitos para alimentar toda a família. Mas ele sabia onde a mãe guardava a chave, sabia onde a mãe guardava os biscoitos, e ele ia lá e roubava os biscoitos que a mãe repartia de igual parte para cada família, para cada pessoa da família. E ele abria aquilo lá, trancava, e depois quando a mãe vinha brigar com ele, ele acusava os irmãos ainda. E a mãe veio a falecer, ele nunca teve a oportunidade de dizer: eu me arrependo, até aquele dia que ele recebeu aquela oportunidade de dizer: eu me arrependo. Ninguém ia saber daquela história. Tem coisas que ninguém sabe, só você e Deus. E tem coisas que você tem que falar qual que é o teu biscoito. Você não tem nada para se arrepender? E o biscoito? Todo mundo tem um biscoito para se arrepender. Nessa noite se derramará sobre nós um sentimento de arrependimento. Fecha os teus olhos agora, irmãos. Peça perdão a Deus com a sinceridade do teu coração. Se arrependa hoje, assim como eu me arrependo de todas as minhas falhas. O Senhor conhece os meus desejos, Senhor. O Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece minhas ações. Eu me arrependo, Senhor. Mesmo sendo assim um pobre pecador, o Senhor me ama tanto. Me ama tanto, Senhor. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, o Senhor me ama tanto. Me ama tanto, Senhor, e eu me arrependo. Me arrependo, Senhor. Se arrependa, irmão. Talvez você está há muito tempo na casa do Pai. É hora de arrependimento verdadeiro na igreja, de largar o pecado, de abandonar o pecado para agradar a Deus. Senhor, o Teu Espírito está aqui, nós podemos sentir a Tua doce presença, porque o Espírito Santo é o único capaz de convencer-nos.